Olá, eu sou o professor Silvio, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos ver na prática como utilizar as regras de sinais, ok? Aproveita, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Vamos lá! A primeira coisa que eu tenho que ter em mente em relação às regras de sinais que ela é dividida em dois grupos, essa regra. Eu tenho uma regra específica para adição e subtração e eu tenho outra regra específica para multiplicação e divisão. Então aqui está a questão das regras de sinais, tá? Não fazer essa confusão entre essas duas regras, ok? Então separe bem. Adição e subtração tem regras diferentes da multiplicação e da divisão, ok? Então essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Então vamos lá. Primeiro vamos ver as regras quando eu estou fazendo um cálculo de adição e subtração. Então vamos lá. A regrinha é a seguinte, se eu tiver sinais iguais nos dois números, tá? As regras são sempre baseadas quando eu estou fazendo cálculo com dois números, certo? Então vamos lá. Se os dois números têm sinais iguais, a regrinha é o seguinte, eu somo os valores e mantenho o sinal desses números, certo? Se eles tiverem sinais diferentes, a regra é o seguinte, eu subtraio o menor valor do maior e mantenho o sinal do maior número, certo? É muita coisa para guardar, né? Então, qual que é o macete dessa regra aqui? Ó? Você pode guardar assim. Considere o número positivo, tá? Aquele que tem um sinalzinho de mais na frente, como um valor em dinheiro que você possui, ok? Então, é o tanto de reais que eu tenho aí na minha carteira. E vou considerar um número negativo, aquele que tem um sinalzinho de menos, como um valor de uma dívida que eu tenho que pagar. Se eu guardar essa ideia, eu não erro essa regra de jeito nenhum. Quer ver? Vamos para alguns exemplos aqui. Tá? Então tá aqui a minha regrinha certa, tá? A original e meu macete aqui do lado, certo? Então tem aqui, ó, primeira continha, menos 2 mais 5. Então eu vou pensar, ó, mais 5 é dinheiro, ou seja, eu tenho 5 reais. Menos 2 é uma dívida, estou devendo. Então eu vou pensar, eu pago essa dívida, eu vou ficar com dinheiro ainda? Vou, né? Porque eu tenho 5 reais, minha dívida é menor, ou seja, o meu resultado vai ser positivo, certo? E quanto que eu vou ficar? Se eu tinha 5 reais, eu paguei 2, eu fiquei com 3, certo? Ou seja, menos 2 mais 5 é igual a 3. Veja que eu acabei aplicando a regrinha aqui sem utilizar isso aqui, né? Ó, um era menos, outro era mais. Sinais diferentes, o que eu tenho que fazer? Subtrair o menor valor do maior. Quem que é o menor? 2. Subtrair do 5. 5 menos 2 dá 3. E mantém o sinal do maior número, que é mais. Mas sem fazer isso aqui, ó, só pensando aqui no meu macete, certo? E aqui só um lembrete, quando dá mais aqui, eu não preciso colocar o sinalzinho, eu poderia ter deixado simplesmente escrito assim, ó, 3, ok? Quando não aparece nada aqui, eu sei que é um número positivo. Então vamos aqui de baixo, ó, menos 4, menos 7, certo? Então vou pensar, ó, dívida de 4 reais, dívida de 7. Como não tem nenhum mais, eu não tenho dinheiro. Então eu tenho uma dívida de 4 e outra dívida de 7. Então aqui a única coisa que dá para fazer é juntar as minhas dívidas. Então se eu devo 4 reais para uma pessoa e estou devendo 7 para outra, no final eu vou ficar só com dívida, ou seja, o meu resultado vai ser negativo. E quanto vai ser essa dívida? De 11 reais. Veja lá que eu apliquei a outra regrinha agora sem utilizar a escrita dela. Sinais iguais aqui, somo os valores e mantenho o sinal, tá vendo? Eu só fiz 4 mais 7, deu 11 e mantive o sinal deles, ok? Mas usando o macete aqui. Então vamos lá, 1 mais 4. Então aqui eu tenho que lembrar que quando não aparece nada aqui na frente, eu sei que é um número positivo, certo? Então eu tenho 1 real aqui, e aqui eu tenho mais 4 reais, ou seja, se eu tenho 1 real aqui e 4 reais aqui, eu vou ficar com mais, eu vou ficar com dinheiro. Então 1 mais 4, 5, certo? Lembrando que eu posso deixar sem o sinal de mais quando ele é positivo. Maravilha? Olha aqui o outro, 7 menos 12. Lembrar que na frente do 7 eu tenho um sinalzinho de mais, 7 menos 12. Então 7 é mais, ou seja, eu tenho 7 reais, beleza. Estou devendo 12, ó, menos 12 é uma dívida, ou seja, o que é maior aqui, o dinheiro que eu tenho ou a dívida? A dívida é maior, ou seja, o resultado vai ficar negativo. Eu já sei que ele vai ser negativo porque a dívida é maior, eu vou continuar devendo. Então se eu estou devendo 12, eu pago 7 reais, eu vou continuar devendo ainda 5, né? Porque 12 tira 7 é igual a 5, certo? Maravilha. Então vamos lá agora, menos 20, menos 8, certo? O que eu tenho agora ali, ó? Então eu tenho o mesmo esqueminha, ó, uma dívida de 20 e uma dívida de 8. Se eu tenho dívida com dívida, eu vou continuar com dívida, então vai ficar
menos também, certo? Então eu devo R$20 por uma pessoa. E estou devendo R$8 para outra, eu estou devendo um total de R$28, ok? Agora, menos 11 mais 1. Eu devo R$11, certo? E eu tenho R$1 para pagar. Nesse caso aqui, então, eu vou ficar o que no final? Com dinheiro ou com dívida? Eu vou ficar com dívida, né? Porque minha dívida é muito maior do que o dinheiro que eu tenho. Então, eu vou ficar com resultado negativo aqui nesse caso, certo? Então, eu vou ficar com quanto? Eu estou devendo R$11, eu pago 1, eu vou ficar devendo R$10, ok? Então, essa é a regrinha para quando eu tenho adição e subtração. Maravilha? Agora, as regras da multiplicação e divisão. É a seguinte, quando eu tenho sinais iguais, o resultado do cálculo será positivo, ok? Quando eu tiver sinais diferentes, o resultado do cálculo será negativo. Maravilha? O macete aqui é simples, ó. É só olhar, se o sinal dos dois números são iguais, não precisa ficar olhando se é menos, menos, mais e mais. São iguais, resultado positivo. São diferentes, resultado negativo. Lembrando que isso aqui está valendo para multiplicação e divisão, ok? Vamos lá para alguns exemplos. Veja aqui, ó. Lembrando aqui o nosso esqueminha. 3 vezes menos 2. Quando vai fazer uma multiplicação e uma divisão, qual que é a ideia? Multiplica os números primeiro sem pensar no sinal. Deixa para aplicar a regrinha depois. Facilita muito para não errar. Então vamos fazer aqui, ó. 3 vezes 2 dá 6. E agora, vamos olhar o sinal. O 3 não está aparecendo nada, ele é positivo. E o 2 é negativo. São sinais diferentes, ou seja, o resultado aqui tem que dar negativo. Então, 3 vezes menos 2 é menos 6, ok? Olha o próximo aqui. 2 vezes 3. Esquece o sinal de negativo. Ó. 2 vezes 3 dá 6. Agora eu vou olhar os sinais. Ó. Negativo e negativo são iguais. Sinais iguais, o resultado é positivo. Então dá mais 6. Lembrando que quando é mais, não preciso colocar o sinal. Mais um aqui. Ó. 5 vezes 4 dá 20. Tem que o 5 é negativo e o 4 é positivo. Ó. Não aparece sinal, eu sei que é positivo. Ou seja, eles têm sinais diferentes. Sinais diferentes, resultado negativo. Próximo, 6 vezes 2 dá 12. O 6 é positivo e o 2 é positivo. Vejo que não aparece sinal na frente dele, então eu sei que é positivo. Ou seja, eles têm sinais iguais. Sinais iguais, resultado positivo, certo? Na divisão, a mesma coisa, a mesma regrinha lá. Faz a divisão sem olhar o sinal. 10 dividido por 5 dá 2. Tem que o 10 é negativo e o 5 é positivo. Eles têm sinais diferentes. Sinais diferentes, resultado negativo, dá menos 2. O próximo, 8 dividido por 2 é 4. Tem que o 8 é positivo e o 2 é negativo. Ou seja, eles têm sinais diferentes. Sinais diferentes, eu tenho um resultado negativo. Então, 8 dividido por menos 2 é menos 4. 20 dividido por 4 é 5. Tem que o 20 é negativo e o 4 é negativo. Eles têm sinais iguais. Sinais iguais, resultado positivo. Ok? E lembrando que positivo, não preciso deixar o sinalzinho ali na frente. Maravilha? Tem mais um lugar que eu posso aplicar essa regrinha de sinais. Quando você tiver ali uma expressão, algum problema, que aparecer dois sinais juntos assim, eu posso eliminar eles passando para apenas um sinal, aplicando essa mesma regrinha aqui. Tá? Que nem aqui eu tenho menos, menos 2. Eu posso olhar, esses dois sinais são o quê? São iguais, ou seja, isso aqui é a mesma coisa aqui, mais 2, certo? Olha aqui no de baixo, eu tenho menos mais 5. Então, eu aplico essa mesma regrinha. Sinais diferentes vai ficar menos 5, certo? Veja aqui novamente, ó, mais menos 7. Ó, sinais diferentes fica menos 7. E o último aqui, ó, mais 1. Sinais iguais, eu posso escrever apenas como mais 1. Ok? Então, nessa situação, eu também aplico essa mesma regrinha da multiplicação e divisão. Ok? Mas muito cuidado com uma situação aqui, ó. Tem muito erro quando isso aqui acontece. Tá vendo aqui, ó, tem uma potência, menos 4 elevado a 2. O que o aluno costuma fazer aqui? Ó? Menos e menos são iguais, então eu posso colocar mais 4 elevado a 2. Isso aqui vai dar 4 elevado a 2, que é 4 vezes 4, vai dar 16. Isso aqui está errado. Cuidado.
Quando tiver potência, eu resolvo primeiro a potência. Depois eu aplico essa regrinha aqui do sinal, ok? Então, muito cuidado quando envolver potência. Então, o correto que seria fazer o quê? Resolver essa potência aqui primeiro. Menos 4 elevado a 2. Menos 4 elevado a 2 é o quê? É menos 4 vezes menos 4, né? Repete a base duas vezes. 4 vezes 4 dá 16. Veja que é uma multiplicação. Negativo com negativo dá o quê? Positivo. São sinais iguais. Então dá 16 positivo. Então isso aqui vai ficar como? O menos que estava aqui e o resultado dessa operação deu 16 positivo. Agora sumiu a potência, eu posso aplicar. Sinais diferentes dá o quê? Negativo. Então o resultado dessa continha é menos 16 e não mais 16 que deu ali em cima. Então, muito cuidado nessas situações, ok? Vamos fazer agora um exemplo usando todas as regras no mesmo exercício, porque é assim que vai aparecer. Então a gente apresentou elas separadas, para vocês treinarem elas separadas, mas geralmente nos exercícios elas estão misturadas. Então é o momento de saber certinho quando utilizar cada uma. Então está aqui do lado as duas, na adição e subtração. Eu vou pensar no dinheiro e na dívida, e na multiplicação e divisão, nos sinais iguais e sinais diferentes. Então vamos lá. Qual que é a dica aqui? A primeira coisa, verifique se tem dois sinais juntos, igual a gente acabou de fazer. Então a gente começa resolvendo por aí. Então aqui olhando 2 vezes menos 3, menos 10, tá vendo? Então eu vou resolver isso aqui primeiro, dividido por 5 mais menos 7. Então o meu foco vai ser aqui nesse menos e nesse mais menos aqui, certo? Então o restante é só copiar. 2 vezes menos 3, a gente acabou de ver. Quando tem dois sinais juntos, a gente aplica a regrinha da multiplicação e divisão. Sinais iguais vira mais, então fica mais 10 dividido por 5. Os dois sinais juntos, sinais diferentes vira menos, mais, ou seja, fica menos 7 mais o 12 que está ali, certo? Então beleza, olha lá. Então aplicamos essa regrinha aqui, conseguimos já melhorar um pouquinho. Agora virou uma expressãozinha numérica normal, a gente sabe que primeiro resolve multiplicação e divisão, certo? Antes da soma e da adição. Então, onde tem multiplicação? Tem uma multiplicação aqui e uma divisão aqui para resolver, certo? Como eu tenho multiplicação e divisão, eu estou nessa regra aqui, multiplicação e divisão. Então, vamos lá. 2 vezes 3 dá 6. Então, eu tenho que aplicar essa regrinha. O 2, como não apareceu o sinal, ele é um número positivo e o 3 é negativo. Sinais diferentes e resultado negativo, certo? E agora, 10 dividido por 5 dá 2, certo? O sinal do 10 é mais, ou seja, ele é positivo, e o 5, como não tem nada aqui, ele também é um número positivo, ou seja, são sinais iguais, então fica mais 2. E copia o restante, menos 7 mais 12, ok? Veja, agora eu só tenho continha de adição e subtração, ou seja, então não vou usar mais essa regra, agora eu vou ter que usar a regra da adição e da subtração. Então primeiro vamos fazer aqui, menos 6 mais 2. Então, menos 6 é uma dívida que eu tenho. Mais 2 é o dinheiro. Então, o que vai dar resultado aqui? Negativo ou positivo? Vai dar negativo, né? Porque minha dívida é maior. Eu vou pagar e vou continuar devendo. Quanto que vou ficar devendo? Do 6, tiro os 2 que eu vou pagar, ainda vou ficar devendo 4. E copio o restante. Menos 7 mais 12. Agora, vamos aqui. Menos 4, menos 7. Tem uma dívida de menos 4 e tem uma dívida de menos 7. Então, eu vou juntar minha dívida, né? Porque eu só vou ficar com dívida, tem dinheiro para pagar. Então, o resultado aqui é menos. Então, juntando 4 com 7 dá 11. Então, eu vou ficar devendo R$11 mais 12. E agora, por último, menos 11 mais 12. Menos 11, eu tenho uma dívida de R$11, mais 12, eu tenho R$12 para pagar. Aqui vai sobrar dinheiro ou vai faltar? Vai sobrar, né? Porque eu tenho mais dinheiro do que eu estou devendo. Então, meu resultado aqui vai ser positivo. Vai ser 1, né? Porque eu tenho R$12. Pago 11, sobra R$1. Ok? E aí, gostou da aula? Aproveita então, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. E compartilhe esse vídeo aí com a galera, beleza? Se você tem algum exercício, alguma questão que gostaria de vê-la resolvida passo a passo aqui no meu canal, é só deixar lá nos comentários, ok? Galera, então um grande abraço, bons estudos, até a próxima!